Vamos então converter o nosso pseudocódigo em um programa Python. Então vamos lá. Eu vou começar por aqui, ó. Exibir uma mensagem para o usuário. Como eu exibo uma mensagem em Python? Aqui está para você. Posso usar, por exemplo, a função print, que vai imprimir alguma coisa na tela. Vai imprimir a mensagem que eu quero passar para o meu usuário. Pronto, já resolvi o primeiro item do pseudocódigo. Próximo. Segundo passo, peça para o usuário inserir o comprimento da base. Como eu faço isso? Assim, ó. Vou usar a função input. Input, como o nome sugere, é entrada. Eu vou pedir ao usuário alguma coisa. E aqui está a mensagem que eu vou passar para o usuário. Quando o usuário digitar alguma coisa, eu vou converter isso para float, para colocar como casa decimal. Isso vai aumentar a precisão dos cálculos, ok? Então vou gravar isso em uma variável, mas calma. Primeiro isso aqui, ó. Isso aqui é pedir ao usuário para digitar alguma coisa. Eu vou capturar o que ele digitar com a função input e vou converter para float. Aí você vai dizer, mas espera aí, instrutor, converter para float não estava lá no pseudocódigo. Sim, mas agora eu tenho que pensar também na linguagem de programação, não é? Lá em cima é receita de bolo. Na hora que eu for preparar o bolo, eu tenho que decidir como eu vou quebrar os ovos, por exemplo. Eu posso quebrar como? Usando uma colher, usando alguma coisa, um instrumento, não é isso? Aí entra já na execução. Mesma coisa aqui. Não era obrigatório converter para float, mas quando fazemos operações com números, normalmente o ideal é você usar valores decimais para poder aumentar a precisão de cálculo. Próximo passo, armazenar o comprimento da base em uma variável. Então eu vou pedir para o usuário e o que ele digitar, eu já levo para a variável chamada base. Essa variável é um espaço na memória do meu computador. Esse espaço vai ter o endereço físico e vai ter o endereço que nos ajuda a identificar, que é o nome, base. Lá dentro eu armazeno o que o usuário digitou. Pronto, vamos executar então esta célula. Só você selecionar, você pode usar o Shift Enter, colocamos aqui para você, ou então você usa o botão Run, lá na parte de cima. Então coloca o mouse na célula, clica Run, veja que ele abriu uma caixa. Tem que digitar alguma coisa, ok? Observe que tem um asterisco. Isso indica que está em execução. Enquanto você não digitar alguma coisa, ele não sai daqui. Vou digitar, por exemplo, o número 4 e vou pressionar a tecla Enter. Pronto. Eu já pedi ao usuário, o usuário sou eu mesmo, né, nesse caso. Ele digitou 4 e eu gravei na variável chamada base. Vamos para o próximo passo. Peça para o usuário inserir a altura e armazene a altura em uma variável. É só repetir o procedimento agora. De novo, vou usar input, coloco a mensagem para o usuário, converto para float e salvo isso na variável altura. Então, executa a célula, vou colocar, por exemplo, agora o valor 6. E então pressiono Enter. Já tenho base e já tenho altura. Agora eu tenho que fazer a próxima etapa. O que meu pseudocódigo diz? Calcule a área do paralelogramo, base versus altura. Armazene o resultado em uma variável. Pois bem, excelente. Então vou fazer base versus altura, multiplicado, esse símbolo de asterisco que é multiplicação em Python, e gravo na variável área. Pronto, já está armazenado. Por último, exibo o resultado. Vou usar de novo a função print. Vou pegar uma string, vírgula e o valor da variável. Executa e pronto. Parabéns, você acabou de escrever seu primeiro programa em Python a partir de um pseudocódigo. Convenhamos, é difícil? Não. Por quê? Porque você usou o método correto, você usou a abordagem correta. Você primeiro pensou no problema, você pensou na solução, você descreveu a solução, aí depois é só converter para código Python. Ao longo dos próximos capítulos, eu vou ensinar para você a sintaxe da linguagem, as operações, como trabalhamos os fundamentos da linguagem e aí vamos caminhando para outros temas. Mas veja como o pseudocódigo ele ajuda principalmente a quem está começando, não é? Ao invés de sair programando em Python direto, primeiro use o pseudocódigo. Isso vai trazer para você um grande benefício de, primeiro, praticar o pensamento lógico e, segundo, pensar em solução. A programação vai ser só uma ferramenta de apoio para você. Vamos repetir esse exercício? Vamos repetir mais 2 vezes. Agora, você vai tentar criar o pseudocódigo para uma calculadora simples. Não vale perguntar para o ChatGPT, não é? É claro que ele sabe.
Não pergunta para ele agora. Tenta fazer por você mesmo. Não vai ter ninguém vigiando você, ok? Se quiser perguntar para ele, tudo bem. Eu acho que agora é o momento de você tentar praticar um pouquinho. Pensa numa calculadora simples com as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Só isso. Como você resolveria o problema? Como você criaria uma calculadora simples usando o pseudocódigo? Eu vou deixar isso com você e eu volto com a minha proposta de solução já já no próximo vídeo. Muito obrigado, até lá.